Olá, tudo bem aí com você que está me acompanhando na jornada em busca da vaga dos sonhos? Hoje nós estamos na quarta live que vai te ajudar a conquistar a vaga dos seus sonhos. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando aqui. Ah lá, a Juliana entrando, a Lê entrando. Sejam todos bem-vindos. Pega o link, compartilha, chama os amigos para estarem aqui, porque hoje a gente vai falar do momento da entrevista. Sabe aquelas perguntinhas desafiadoras que você fala, ai, agora o que eu respondo? A Lê dizendo, olá, bom dia para você também, Lê. O que nós vamos falar hoje? Preste atenção, um pequeno resgate de tudo que a gente já colocou para que vocês possam acompanhar que tudo é uma construção. Na segunda-feira, quando a gente fala do seu objetivo, isso é importante porque te dá norte, vai dizer exatamente para que você está lá naquele momento da entrevista, porque você sabe o que quer, como quer, quando quer. O fato de você ter um direcionamento, isso te ajuda bastante no instante da entrevista. A Ruth está entrando aqui falando bom dia, Ruth. Seja bem-vinda, que hoje nós vamos falar de coisas de entrevista. Na terça-feira, nós falamos de objetivo na segunda. Na terça-feira, nós reconhecemos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, nós identificamos as oportunidades ao nosso redor, identificamos as ameaças. Quando a gente identifica as ameaças, isso proporciona que a gente atue de forma preventiva. Então, nós não temos controle sobre tudo, mas nós temos como nos planejar. Se isso acontecer, o que é possível fazer? Se isso aqui acontecer, o que eu posso fazer de diferente? Então, isso nos dá mais segurança, certo? Quando você identifica seus pontos fracos, eu tenho certeza, aqueles que fizeram inscrição, eu estou acompanhando, a gente tem um canal de comunicação direta, eu estou acompanhando, dando feedback. Para os pontos fracos, você traça uma estratégia para elevar esse ponto fraco seu, certo? A Priscila entrando aqui, seja bem-vinda, Priscila. E ontem nós falamos de currículo, de LinkedIn. Isso é muito importante, acreditem. Tem pessoas que eu já entrevistei nesse tempo todo de RH que eu atuo, que não sabem o que está escrito no currículo. E aí eu tô com o currículo em mãos ou tô com o perfil do LinkedIn aberto, conversando com a pessoa, e eu falo, olha, aqui tem tal informação, você pode detalhar um pouco mais para mim? E a pessoa fala, não fala, né? Fica em silêncio. Na verdade, não, eu já ouvi isso, não fui eu que fiz o meu currículo, eu não sei o que tá escrito aí. É um documento seu que fala da tua vida profissional. Se você não sabe o que está escrito ali da tua vida profissional, você não está vendendo bem a sua apresentação. Aquilo que a gente estava falando ontem. Como é que você está vendendo o seu peixe? E acreditem, isso é sério. Eu já entrevistei pessoas que disseram assim, ai, desculpa, eu não sei, não sabia que isso estava no meu currículo. Isso é claramente alguém que pagou para fazer o currículo e tá tudo bem, né? Isso é um serviço, mas você tem que acompanhar aquilo que você está fazendo de investimento na sua carreira. Se você pagou para alguém fazer o seu currículo, acompanhe. Nós aqui na LCA, quando nós assessoramos os nossos clientes, a gente tem uma devolutiva. Olha, eu fiz essa parte, acompanha, leia, tem que fazer sentido para você, porque é você que vai levar o seu currículo, é você que vai engajar o seu perfil no LinkedIn. Então, você tem que ter certeza de tudo que está escrito ali, certo? Então, olha a construção. Você sabe o que você quer, você identificou o que você quer, como você quer, tá construindo, colocou o teu currículo, o teu perfil no LinkedIn, no mercado, tá engajando para ser chamado. Babá! Chegou o momento da entrevista, o seu telefone toca, o seu e-mail pisca, o seu WhatsApp pisca, todos aqui chamando atenção para o momento da entrevista.
Olha, mais pessoas entrando aqui. O Marcelo Leandro entrando, a Ana Freitas entrando. Ana, a gente já conversou no WhatsApp, batemos um papão aqui, né, Ana? Você contando que essa nossa jornada tá fazendo sentido para você de uma forma especial, porque você teve insights para ter o seu negócio próprio. Desejamos todo sucesso para você, Ana, e conte com a LCA. Nós também damos dicas aí para quem quer empreender. Eu compartilho um pouco como é que foi empreender com a LCA. Em outubro a gente está completando 4 anos e eu vou ter o maior prazer em dividir a minha história com você, Ana. Seguindo nesse momento de entrevista, eu separei aqui algumas perguntas que são as mais desafiadoras. A gente vai conversando, ok? E aí eu peço para que vocês que estão aqui acompanhando possam ir colocando mensagens dizendo: Lilian, não entendi isso, Lilian, já recebi essa pergunta e não sei como me sair dessa. A interação é que torna a live extremamente rica para todos os envolvidos. Combinado dessa forma? Então vamos seguir. No momento em que você está indo para a entrevista, eu parto do princípio que você pegou todas as lives, assistiu e pegou aquele gancho que eu falei para você. Identifique quais as empresas você quer atuar. Então, se você está seguindo cada etapa que nós estamos aqui compartilhando com você, você está indo para a entrevista numa das empresas que você quer atuar. Porque você separou listou essas empresas, você foi no LinkedIn, investigou essas empresas, você se conectou com as pessoas que trabalham nessas empresas, você está extremamente ligado nessa empresa, porque você está construindo uma estrutura extremamente estratégica, ou seja, todo plano de ação bem amarrado. A possibilidade de dar certo é de 100%. E isso nós garantimos, porque quando a gente assessora os nossos clientes, é para dar certo, não é? Então você está indo para entrevista numa empresa desejada, para a vaga dos seus sonhos. O que você faz? Você já pesquisou a cultura dessa empresa? Você está vestido de acordo com o que essa empresa pede? Lilian, você pode clarear um pouco mais? Claro, eu tô aqui para ajudar você. Se você sabe que essa empresa, ela tem uma cultura mais tradicional, você vai vestido de uma forma mais tradicional. Então, você vai com roupa social para a entrevista. Se você sabe que é uma empresa mais jovial, numa pegada de Facebook, Google, você sabe que se você for social, você está perdendo ponto, porque você está indo contra a cultura da empresa. Então você pode ir, o que eu diria, um esporte fino. Entenda, não tem regra única e absoluta para você ter sucesso. Exige de todos nós aqui um envolvimento identificando cada detalhe dessa empresa para que você case muito bem com essa empresa, não? Então você está vestido de acordo com o que essa empresa prega. Se é mais jovial, se é mais tradicional, né? Você tem o seu currículo impresso numa pasta. Ah, Lilian, mas eu já encaminhei por e-mail, a gente já conversou por telefone, mas você quer demonstrar que é organizado, que aproveita qualquer oportunidade à sua volta. Então, você vai ter uma pasta com o seu currículo impresso, porque já aconteceu com assessorados da LCA que eles entraram para a sala de entrevista e a selecionadora esqueceu de levar o currículo. Pã! Ele sacou a pastinha, entregou. Não, olha, tá aqui, eu trouxe um de reserva. A selecionadora ficou encantada por ali, impactando positivamente. Detalhe, o currículo aberto numa pasta, nada de dobrar, fica a marca, isso não é bacana. Então, uma pasta que caiba a folha aberta. Combinado dessa forma? E aí você chega para a apresentação. Lembre, eu já falei nas lives anteriores que tudo você deve observar. Quando a LCA fala que ensina você inverter o jogo, onde você vai colocar
Inverter o processo onde você vai selecionar a empresa começa por aí, porque você vai acompanhando cada detalhe dessa vaga. Você entrou na recepção, o que você viu, quais as conversas de corredores, o que você está observando, se os funcionários ali na empresa estão brigando, não estão conversando coisas bacanas. Atenção a tudo. Você começa a selecionar essa empresa que você está atuando, certo? Você foi chamado para a entrevista. Olá, bom dia, boa tarde, entre, por favor. Entraram numa salinha, você está observando tudo. Como é que você é tratado? Você vai prestar atenção em cada pergunta formulada. As perguntas estão dizendo o que a empresa espera de você. Se for uma empresa à frente, ela vai sempre fazer perguntas voltadas ao passado, porque ela vai seguir seleção por competência. Então, as perguntas terão a seguinte estrutura. Me conte uma situação X que você viveu. Viveu. O verbo está conjugado no passado. Ela está pedindo para você resgatar uma história que seja verdadeira. As empresas que estão ainda realizando o processo seletivo da forma mais tradicional, mais arcaica, as perguntas estão... Ou posso também me atrever a dizer que são empresas que não estão preparadas para um processo seletivo. Elas irão dizer... As perguntas são de forma hipotética. Me conte como que você faria se tal coisa acontecesse. Preste atenção, o que você faria se tal coisa acontecesse? É uma situação hipotética. O Marcelo está dizendo, aconteceu isso comigo ontem em uma entrevista. O que aconteceu, Marcelo? Você foi surpreendido? Teve uma situação positiva? Como é que foi isso, Marcelo? Quando você receber uma pergunta no campo hipotético, o que você faria se tal coisa acontecesse? Supondo, e é sempre assim, supondo que você seja gestor de uma área X e um funcionário seu solicite isso, o que você faria? Você vai inverter o jogo e vai resgatar uma situação que você já viveu para dar credibilidade. Se você está me acompanhando, você sabe que nas lives anteriores, tá? O Marcelo está dizendo aqui que levou o currículo. Tenho certeza, Marcelo, que se você levou o currículo e isso deu um excelente impacto, né? Tá mostrando aí que você tá antenado, que você é uma pessoa precavida. Beleza, é exatamente isso. Quando você recebe uma pergunta da forma hipotética, resgate uma situação. Por exemplo, se a pergunta é: o que você faria, você como gestor de equipe, um funcionário pede a conta e é uma pessoa-chave no seu time? Eu, como candidata nesse instante, responderia do tipo, olha, isso já aconteceu comigo. Claro que tem que ser resposta verdadeira. Se isso nunca aconteceu com você, você vai aproximar a situação. Mas eu posso dizer, olha, isso já aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa X na equipe e ela era responsável por mensurar os indicadores da área de RH e estava tudo centralizado nessa pessoa. Então, naquele instante, eu negociei com ela um prazo de saída para que eu pudesse resgatar as atividades que estavam só na mão dessa pessoa, para que eu pudesse dar conta de alimentar os indicadores mesmo a pessoa não estando mais lá. Então, quando você fala que isso já aconteceu com você, você está dando evidências. E a gente já falou em lives anteriores o quanto que isso é significativo. Eu até usei um ditado popular que a gente mata a cobra e mostra o pau. Quando você responde na mesma pegada de situação hipotética, eu faria, eu aconteceria... Você está no campo do hipotético, né? De algo que ainda não aconteceu, então fica assim difícil projetar se você realmente é a pessoa certa para aquela vaga, né? Tá tudo tranquilo? Estão acompanhando por aí? Eu espero que sim, vão colocar nos comentários que a gente vai interagindo. Quando você entra na sala para entrevista, uma das primeiras coisas que é perguntado para você
então é falado sobre a vaga. Pelo menos a LCA conduz dessa forma. Se você está em algum espaço que é diferente disso, fique aqui à vontade para comentar. Mas a gente abre a vaga, o perfil da vaga, o salário, benefício, horário de trabalho, enfim, todas as condições. Então, se você vai para a entrevista, eu pressuponho que você já tenha tudo isso alinhado. É muito importante que você tenha tudo isso. Se não tem, vá com um caderninho ou celular na mão para fazer as perguntas e deixe isso para o final da entrevista, tá? Mas tenha todas as informações importantes para sua decisão no instante da entrevista. Abrimos a entrevista e eu vou te perguntar: apresente-se, fale de você. Conta aqui pra mim, o que você vai falar de você? Como é que você encara essa pergunta? Fale de você, coloque sobre você. Walter tá entrando agora, dê um joinha. Walter, apresente-se! Quando a gente fala apresente-se, né? Nós, selecionadores, estamos aqui esperando que você faça um alinhamento do seu perfil com o perfil da vaga. Se você tem essa sacada, olha, ponto positivo para você. Você já tá, assim, uns 5 pontos no seu perfil. Porque você está mostrando o quanto você está atento ao perfil da vaga. Por exemplo, se quem inverter o jogo, provavelmente você que está aí me acompanhando agora, você vai dizer assim: Lilian, eu quero saber mais da LCA, eu estou aqui encantado com a LCA, quero saber como é que funciona essa assessoria. Fale mais sobre isso. Ah, então aí eu vou falar mais, vou me apresentar para você, colocando. O Maurício está dizendo: semana está intensa, desculpe não estar conseguindo ver todo o conteúdo online. Tá tudo bem, Maurício. As nossas lives estão sendo gravadas, ou seja, gravadas você acessa no horário que é bom para você, tá? Então a gente colocou às 11 porque uma pesquisa inicial identificava um horário fácil para as pessoas, próximo do almoço, a pessoa assiste, depois vai lá e almoça, enfim, fica uma única parada. Esse foi o nosso objetivo. E o plano B, deixar salvo para que você acompanhe num bom momento para você, certinho? Outra coisa, nós estávamos falando do apresente-se. O que eu coloco aqui para você é: a nossa assessoria vai atender você identificando os seus pontos fracos, seus pontos fortes, traçando uma estratégia para você superar os pontos fracos, equilibrando com os pontos fortes, tornando você extremamente competitivo para o mercado de trabalho. Assim você se destaca dos demais. E isso tem vários exercícios, ou seja, não existe mágica, existe estudo de verdade. Quando eu coloco essa apresentação, eu me diferencio da concorrência, quando a concorrência fala assim: você conseguirá tudo muito facilmente. Sim, é fácil, mas eu te dou o como que é fácil. Não há nenhuma enganação. Você, quando está se candidatando para uma vaga e a pergunta é apresente-se, você tem todos os requisitos e você vai dizer: olha, eu sou formado na área X, tenho experiência nessa área, eu posso agregar para a vaga dessa e dessa forma. Entende como você vai casando as coisas? Esse é o X da questão. Enquanto eu apresento os meus serviços atendendo exatamente a sua dor, você vai se apresentar para a vaga atendendo exatamente as necessidades daquela vaga. O quanto que você vai somar para essa vaga. De uma maneira sutil você vai dizendo isso. Você não precisa dizer exatamente: a vaga pede isso, eu tenho isso. A vaga pede isso, eu tenho isso. Aí fica um pouquinho apelativo. Então você vai devagarinho dizendo: olha, minha formação é tal, eu sei fazer tal e tal atividade. O selecionador, quando está te ouvindo, ele já está projetando tudo que você sabe fazer com tudo que a vaga está pedindo. Juliana está dizendo: Li, você poderia dar um exemplo, por favor, da resposta de aproximação hipotética? Caso não ocorreu a situação comigo. Bom, então eu vou
pensar na pergunta que eu simulei. Se eu não tivesse vivido uma situação de um funcionário pedir a conta no meu time, eu vou pensar em algo que eu perdi e que eu possa me aproximar. E sempre ser verdadeiro é importante, isso faz toda a diferença. Então a resposta seria algo do tipo: poxa, isso nunca me aconteceu comigo. Mais próximo disso que já aconteceu, eu ter que administrar uma perda, foi eu ter perdido. E aí você coloca as situações, né? Eu perdi um emprego e aí eu tive que me virar. Você conta como é que você se virou. Eu perdi um projeto, estava competindo para um projeto ser aprovado e isso não aconteceu. Qual foi o seu plano B? Então, percebe que a pergunta hipotética pede para você colocar um plano B. O que você faria se no seu time alguém pedisse a conta? Então, você vai dizer o que você fez. Se você não fez, qual foi o seu plano B? Mostra que você é planejada, organizada e sincera. Você vai dizer: poxa, tô aqui pensando numa situação hipotética, mas pensando se isso já aconteceu comigo. Não aconteceu. O mais próximo que aconteceu comigo foi isso. E partindo disso, eu diria para você que eu posso fazer isso. Então, fica mais harmonioso. Ju, atendi a sua dúvida? E se eu não atendi, volta aqui e digita que o nosso foco aqui é atender todas as necessidades. Certinho aí? Você tá com papel e caneta na mão, você tá anotando todas as dicas que a gente tá aqui compartilhando. Outra pergunta que é muito frequente é: qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Qual é o objetivo dessa questão, gente? Quando a empresa faz uma seleção de forma estratégica, todas as perguntas elas estão alinhadas com a vaga. Porque o selecionador, ao ouvir a sua resposta, ele está a todo instante projetando o que você responde, como que isso vai ser na vaga. Então, se eu estiver contratando, por exemplo, um assistente de RH para trabalhar na LCA, eu tenho aqui descrito todas as responsabilidades dessa vaga. Elas foram anunciadas quando a gente publica a vaga, a gente também publica as responsabilidades. Então, você sabe o que é para ser feito. Eu, quando estou te ouvindo, eu vou projetando. Ele já fez isso e a vaga pede. A resposta dele diz que ele também já fez isso. A vaga não pede isso. Eu vou ali costurando, né, a sua experiência com as necessidades da vaga, certo? Então é importante que quando você se candidate para uma vaga, você tenha clareza de tudo que a vaga está pedindo. Lili, se eu não tiver alguma coisa, o que eu faço? Em alguma live anterior eu falei para você, acho que foi na live de terça, se eu não estou enganada. Eu falei assim: olha, você só vai se candidatar para a vaga que você atende no mínimo 75%. Se você não atende esse mínimo dos pré-requisitos, nem se candidate. Porque é justamente aí fica difícil você dizer que você é a pessoa certa para essa vaga, tá? A Rose, que tem o perfil Ninho de Linha, disse assim: indispensável estar bem tranquilo para se lembrar e usar o que pode ser útil nessa hora. Exatamente. Vou dar uma dica aqui. O final de semana que passou, né, Rose? Se vocês estão me acompanhando, vocês viram aí no Store que eu estava no sítio. Cada um tem o seu jeito de descansar, de relaxar e estar tranquilo. Para eu garantir que essa semana, de uma pegada forte de toda semana, fazendo live, interagindo com os inscritos. Então, com os inscritos, nós temos um canal direto de comunicação e a Rose está aqui porque está inscrita. Então, eu interajo, eu pergunto como é que está o exercício, como é que não está. Enfim, uma semana agitada. Para essa semana agitada, eu me resguardei no domingo, fazendo todo o meu ritual de me recarregar com energias positivas, de relembrar cada planejamento meu para essa semana de alto impacto e assim conseguir dar o meu melhor para vocês. Então, Rose, é isso mesmo. É indispensável estar tranquilo. Se você entra para a entrevista
Nós aqui percebemos o seu desespero. Ah, Lilian, e se eu entrar desesperado, você vai me desclassificar? Depende da vaga. Se a vaga tem uma complexidade baixa, né, ou seja, o nível de responsabilidades é baixo, a gente pode ter o bom senso de compreender. Talvez você esteja desempregado há muito tempo, isso está te agoniando. E se é uma vaga com complexidade baixa, o desespero pode ser compreendido. Se é uma vaga de complexidade alta, ou seja, as responsabilidades que você vai desenvolver tem alto impacto para a empresa e você mostra desespero, você vai estar desclassificado. Porque a gente precisa de uma pessoa bem centrada, nós precisamos de uma pessoa equilibrada, e aí você mostra o desespero, fica contraditório, entende? A pergunta do ponto forte e do ponto fraco, você vai resgatar a sua análise de SWOT que você fez na live de terça-feira. Tem gente que me mandou exercício, eu dei devolutiva. O Walter que está aqui acompanhando a nossa live, pode compartilhar aqui como é que foi a devolutiva que eu dei. Tudo isso é para ajudar vocês. Então agora fica fácil você responder qual é o seu ponto forte, qual é o seu ponto fraco, certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Se vocês me perguntarem, Lilian, qual é o seu ponto forte? Eu vou dizer para vocês, olha, o meu ponto forte, supondo que você vai me contratar para assessorar a sua carreira, vou dizer, olha, o meu ponto forte é ter clareza de como encaminhar a pessoa para o mercado de trabalho. Essa estrutura que vocês estão acompanhando em cada live, ela é compartilhada aqui com vocês, já testada, já validada, já com resultados. Então, o meu ponto forte é saber assessorar as pessoas, entendendo qual é o momento que ela está vivendo, quais os desafios ela está enfrentando, como é que eu vou auxiliar essa pessoa nesses desafios, como é que nós vamos encaminhar tudo isso, para que ela tenha um resultado final de forma muito vantajosa, ou seja, a recolocação no mercado. E detalhe, a gente não dá a vaga para a pessoa. Nós ensinamos como ela conquista a vaga. E isso é um diferencial nosso. Por quê? Se você aprende como conquistar a vaga, você vai investir em assessoria uma única vez, porque nunca mais você vai ficar desempregado. Então, pense em você, qual é o seu diferencial? Aqui o Walter dizendo sim, foi muito bom. Se você quer uma devolutiva da sua análise de SWOT, que nós realizamos na terça-feira, faça como o Walter. Fez a inscrição, nós estamos aqui numa linha direta de comunicação, você está sendo acompanhado. E aí, quando a gente fala do ponto forte, você já listou isso lá no seu exercício, você identificou qual é o seu diferencial. No que você é realmente muito bom. E lembre-se, na análise de SWOT, eu fiz uma pergunta extremamente estratégica. Eu pedi para você colocar o que você é bom com evidências, certo? Então, você vai responder isso com evidências. Olha, na minha avaliação de desempenho foi respondido isso, o cliente elogiou dessa forma. Então, você tem evidências. Ô Lilian, você está me enrolando e eu quero saber o mais difícil, que é o ponto fraco. Você vai chegar nessa pergunta? Claro! Chegamos aqui nessa pergunta, qual é o seu ponto fraco? Aqui, novamente, você deve ser sincero. Resgata lá a análise de SWOT e você vai colocar o ponto que menos afeta a vaga, certo? Ou seja, nesse momento que menos afeta a vaga. Se eu falar que eu sou tímido e eu tô indo para uma vaga de vendedor, vai dar certo? Supostamente, a vaga de vendedor exige que você se exponha, que você se coloque. Então, você não vai dizer não sobre o seu ponto fraco ser a timidez. Você listou alguns pontos fracos ali. Pegue aquele que menos afeta o perfil da vaga. Ok? E dê evidências. Eu posso colocar para você aqui que o meu ponto fraco, e se você me acompanha, você já viu vídeos no YouTube, né? Eu compartilhando isso, é a questão de eu, inicialmente na LCA, ter abraçado tudo. Eu queria fazer tudo sozinha. Então, isso foi um ponto fraco para mim.
porque o planejamento não deu certo. Então, era eu que fazia logística, era eu que fazia financeiro, eu que fazia o marketing. Eu quis abraçar o mundo. Deu certo? Não, nós não somos bons em tudo. Nós somos bons naquilo que nós focamos. Qual é o seu objetivo? No seu objetivo, eu tenho certeza que você é muito bom. Ah, Lilian, então eu vou colocar como ponto fraco isso. Basta? Não. Você deve colocar evidências. O que você está fazendo para evoluir nisso? Lá na sua análise de SWOT, você traçou um plano de ação. Como é que você está equilibrando tudo isso? Então, eu posso dizer, olha, o meu ponto fraco é querer abraçar o mundo. Isso não deu certo. Então, eu busquei ajuda. Então, hoje tem uma equipe. Quando eu falo, a equipe da LCA está atuando, é muito verdadeiro isso. E vocês observam como é diferente a apresentação da LCA nos dias atuais, o quanto que está muito mais profissional. E aí você está mostrando que reconhece o seu ponto fraco, você está mostrando o que você está fazendo para evoluir no seu ponto fraco. Basta dizer que, esse é o meu ponto fraco. Esse é o primeiro degrau que você subiu, reconhecer o ponto fraco. E daí? O que mais você está fazendo? O que você está fazendo para evoluir? Detalhe, se no ponto fraco você colocou alguma competência técnica e o selecionador sou eu ou alguém treinado por mim, você tá ferrado. Porque nós vamos olhar para você e falar assim, olha, tá bom. É muito comum, tá? As pessoas responderem assim, meu ponto fraco é que eu não tenho inglês fluente. Isso quando a vaga fala inglês desejável, porque se é pré-requisito, inglês fluente, você vai para a entrevista dizendo que o seu ponto fraco é o inglês, você já entendeu o tiro no pé, né? Já entendeu aqui. Então tá bom. Supostamente a vaga fala desejável em inglês, ou seja, se tiver é bom, se não tiver a gente se vira. Aí você fala, o meu inglês. Eu vou dizer assim, tá bom, o inglês você recupera fácil, é só você entrar numa escola de idioma, meses você tá tinindo. Eu quero saber algo sobre o seu comportamento. Então, esteja preparado, porque essa pergunta aqui é de verdade saber se você se autoconhece muito bem. Se você não se autoconhece muito bem, você tem duas possibilidades. Mergulha internamente aí, redescubra como é que é você nessa parada toda, ou você pode também confiar aqui na LCA, que a gente tem assessoria para que você reconheça verdadeiramente quais são seus talentos, como que você vai aplicar os seus talentos, certo? Tem uma outra pergunta também que é muito feita, que é assim, por que eu devo te contratar? Por que eu devo contratar você e não os outros candidatos que estão aqui nessa vaga? Tadã! E aí, o que você responde? É uma pergunta que pontua a competitividade. Por que você é melhor do que outro? Qual é o seu diferencial? Novamente, lá na análise de SWOT, a gente está pontuando no que você é muito bom. Qual é o X da questão? Onde você confronta o perfil da vaga com todos os seus talentos, certo? Então, casa da seguinte maneira, olha, a vaga pede A, B, C. O meu perfil atende os seus requisitos A, B, C. E aí, você vai pontuar como é que você está trabalhando. Alô, você está aqui me acompanhando? Alô? Seguindo aqui a nossa conexão, teve um pequeno interferência, acho que a gente consegue voltar aqui. Quando você coloca por que você deve ser contratado, nós estamos seguindo aqui com você
onde você pontuará quais são, o como que você completa a vaga. Nada de você dizer assim, olha, eu sou honesto, eu sou pontual. Isso é mais do mesmo e isso está apenas colocando você em desvantagem. Porque você está dentro do mais do mesmo. O que você quer é realmente se diferenciar, certo? Combinado dessa forma? Ótimo! Então, seguindo aqui com mais perguntas sobre como você pode se diferenciar no processo seletivo, tem uma outra pergunta que cabe muito, que é assim, olha, por que você saiu da última empresa? Qual é o seu... Por que você saiu? E aí você fala, eu tive um corte, eu não consegui ali me destacar para o chefe. Quando essa pergunta é feita, provavelmente você deu abertura. O selecionador, ele está muito antenado com o que você está fazendo em toda a sua entrevista, o quanto que você está mostrando o seu melhor para a entrevista. Então, atente-se. Quando você engata uma primeira e vai falando o seu melhor, o seu melhor, o seu melhor, o que você está fazendo? Ali, o selecionador está encantado com você. E se você, nesse instante, está só recebendo perguntas que te desafiam, provavelmente você está abrindo brecha da sua fragilidade. Aí o selecionador pega isso e fala, deixa eu saber mais aqui dessa pessoa. O que está acontecendo? Quero saber por que ele ficou nervoso, por que ele deu uma gaguejada. O selecionador está a todo momento observando o seu comportamento. E ali, se você mostra alguma fragilidade, e esta fragilidade pode comprometer o perfil da vaga, o selecionador vai te apertar. E te apertando, ele vai dizer assim, quero saber mais sobre isso, quero saber o quão ali foi uma fragilidade momentânea da entrevista ou realmente isso pode comprometer a situação da vaga, certo? Outras perguntas também comum que acontece é perguntar de filhos, família, organização financeira. Essas perguntas, elas têm, a princípio, apenas o objetivo de saber o quanto que você está organizado, tá? O como que você equilibra todos os campos da sua vida. A nossa vida tem vida financeira, vida acadêmica, vida pessoal, vida familiar, lazer, saúde, religiosidade, também a palavra correta é espiritualidade. Independe de qual religião você segue. Então, espiritualidade e o trabalho. Então, outras perguntas que abraçam esses campos da vida estão apenas ligados para saber se você está organizado, planejado com todos os campos da sua vida. Se algum campo estiver meia boca, ali a gente vai atuar entendendo se vai comprometer a vaga ou não. Tá? Então, é importante você mostrar como é que você está equilibrado para tudo isso, certo? O que mais que a gente pode colocar? Aqui eu vou encerrando, mas com um toque especial para você. Outras perguntas que possam ter no processo, no instante da entrevista, você deve avaliar se a pergunta é preconceituosa, se a pergunta está alinhada com o perfil da vaga. Ali você vai observar se ela está usando de alguma indicação favorável a você. Então você conhece fulano que trabalha aqui, que legal. Aproveite possível indicação que tenha, coloque como é que você está alinhado com essa indicação. Então eu posso dizer sim, você já conhece tal pessoa, e aí você amarra, conheço fulano que trabalha aqui, nós somos parentes, nós somos vizinhos, ou já trabalhamos juntos. Se tiver essa pergunta, aproveite. Mas ela é mais gostoso quando você tem situações que o selecionador aproveita a sua indicação. Não você colocando as cartas dizendo fulano está aqui me indicando, tá? A Lê tá colocando, no meu caso eu fui demitida por causa do Covid. Daí estão me perguntando se não tenho interesse de voltar caso me pedirem. E não quero voltar. Qual é a melhor forma de responder?
Então, aqui você não quer voltar, né? Você pode dizer de um realinhamento do teu objetivo profissional. Então, você vai colocar assim, olha, eu fui demitida por conta da pandemia. Esse momento da pandemia, eu tirei o melhor dela, fazendo uma reflexão sobre a minha vida profissional, o que eu quero, como eu quero. Puxa a sardinha para a LCA, fala que você está assistindo as lives para conquistar a vaga dos sonhos e você teve vários exercícios compartilhados pela LCA que te proporcionaram pensar sobre a tua vida profissional e você agora tem um novo objetivo profissional. Você vai dizer, olha, eu tenho um novo objetivo na empresa onde eu estava, esse meu novo objetivo não cabe. E aí você vai dizer de qual era a diferença, onde você estava e onde você quer estar agora. Isso vai responder essa pergunta de uma forma muito harmoniosa, planejada, dizendo a diferença desse momento que você está vivendo. Quando você responde isso, eu falo, uau, uma menina que aproveitou o melhor da pandemia para repensar na sua carreira profissional e traçou aí uma nova estratégia. Vai se diferenciar dos demais com certeza, tá? Pessoal, aqui nós vamos fechando. Tranquilo para vocês? E fechando por aqui, eu digo, amanhã tem presente para você. Fique ligado, amanhã vai ser o último bate-papo nosso, tá? Colocando aqui uma revisão que nós fizemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Vai ser o tijolinho final com uma revisão, tá? Para colocar aí pra gente como que você vai se destacar. E a LCA vem com presente final para você se destacar, certo? Eu fui demitido por conta de um desentendimento com o novo gerente. O que devo dizer? Você pode resgatar lá na análise de SWOT, eu pergunto quais são os seus valores que norteiam a sua decisão. Então, ali você vai dizer, olha, eu estava trabalhando na empresa X, onde eu avaliei valores da empresa, os meus valores, e eu acredito num casamento harmonioso de sucesso, os valores devem compartilhar, devem somar. E aí você cita quais são os seus valores, sem destacar os valores da empresa. Você vai destacar os seus valores e o quanto que você soma para essa vaga. Leve a conversa para o quanto que você soma para essa vaga. Detalhe, você só vai falar isso se fizerem a pergunta por que você saiu da última empresa. Do contrário, não precisa se expor dessa forma, certo? E vá preparado para a entrevista com tudo que você tem de bom. É certeza, gente, pelos anos de RH que eu coloco, quando você entra destacando tudo que você tem de bom, a probabilidade de alguém te fazer uma pergunta que te incomode é mínima, porque você entra encantando, você entra falando o melhor de você. Esse é o diferencial. Quem foi assessorado pela LCA, compartilha aqui com a gente que olha, Lilia, fui ensaiado por você, porque a gente tem esse trabalho de simular a entrevista, o momento da entrevista, né? E aí isso faz a diferença. Você entrar seguro, você entrar mostrando o melhor de si, quando a gente assessora o nosso cliente para isso, e aí é certeza que você vai ter sucesso. A Ana está falando, muitas vezes a falta do controle financeiro é um motivo de ansiedade nas entrevistas. É verdade, Ana, isso acontece quando a gente fala assim, você entra pensando no quanto que você tem para pagar e isso fala assim, putz, e agora se eu não conseguir essa vaga, isso vai fazer uma diferença na minha vida, como é que eu vou fazer? E você entra nervosa. Reverta esse pensamento pensando da seguinte maneira, essa vaga é minha, eu tenho certeza que essa vaga vai ser sucesso para mim. Isso faz toda a diferença para você conseguir o seu sucesso. Então pense sempre positivamente. Os pensamentos negativos você congela, os pensamentos positivos você deixa todos aqui. É dessa forma que você consegue.
Marcelo está dizendo, obrigado, Lilian, pela orientação, pois recomendo, está sendo muito válido. Marcelo, nós é que agradecemos a sua confiança aqui com a gente, o convite para que vocês compartilhem todas as lives com os amigos, para que atinja o máximo possível de pessoas que estão precisando de ajuda para conseguir a vaga dos sonhos. O Gabriel Rosa, respondo apenas as perguntas ou posso falar um pouco mais? Se esse um pouco mais tiver alinhado com o perfil da vaga, você pode falar. Se esse um pouco mais, você falar assim, Lilian, eu vou falar, mas porque eu gosto, mas não tem nada a ver com a vaga, você vai queimar seu filme. É um limite muito estreito entre falar bem de você e ser prolixo, né? Quando você fala além da conta. Então tenha certeza que o que você vai falar tem ligação com a vaga e vai ser um diferencial para você. Aí tá tudo certo, né? A Ana coloca aqui, ó, justamente estou na empresa hoje porque fiz todas as etapas com o pensamento de que a vaga já era minha. É por aí, a gente trabalha muito com programação neurolinguística, então aqui na LCA a gente faz uma soma da psicologia com a programação neurolinguística, duas ciências que se completam, e a gente fala, olha, pensamento positivo alimenta sentimentos positivos. Sentimentos positivos constroem ações positivas. Ações positivas é óbvio que a única coisa que você vai ter de volta são bons resultados, certo? Tranquilo? Nossa, gente, tô falando bastante, tô falando muito aqui. A gente já tá completando aqui 46 minutos de live. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, para os inscritos, depois da live, vocês sabem que tem interação comigo. A gente vai ainda batendo um papo maior. A gente vai realmente fechando por aqui. O Rodrigo dizendo, parabéns, Lilian. Eu é que agradeço. O Walter dizendo, parabéns, Lilian. Pena que amanhã é o último dia. Gente, amanhã é o último dia aqui na live, mas quem acompanha a LCA sabe que a gente tá junto o tempo todo, tá certo? Nós estamos juntos, eu acompanho os profissionais que confiam na LCA, tem clientes nossos que do início da LCA, de 4 anos atrás, e até hoje nós temos vínculo, porque nós acreditamos que esse elo traz muita coisa boa. Então, frequentemente eu vou batendo papo. Olha, por exemplo, o Marcelo que tá aqui com a gente, primeira vez que ele apostou na LCA, ou seja, investiu nos serviços da LCA, eu acho que foi 2015. Não, minto, desculpa. Foi 2017, a primeira vez que o Marcelo conheceu a LCA. E ele tá até agora aqui com a gente, somando. Então, a gente vai sempre acompanhando a evolução. E isso é que traz uma realização muito, muito grande quando a gente acompanha o profissional e vê ele se realizando fortemente. Amanhã, na última live com chave de ouro, tem presente especial para você. Então, acompanhe a nossa última live para um grande presente. Tenho certeza que vocês vão curtir muito o grande presente que nós temos para vocês que estão aqui nos acompanhando. Beijo e até amanhã!